Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes para você a respeito de uma fala exclusiva obtida aqui pelo Brasil Urgente, em que um daqueles punks, né, envolvidos com a morte do Denis Casagrande na Unicamp revela detalhes de como o crime aconteceu. Eles foram detidos hoje, 2 deles foram detidos, um de 15 anos e o outro que completou recentemente 18 anos, mas na época do crime tinha 17, e por isso será tratado como menor, né? Será tratado como menor. O máximo que vai acontecer com ele é passar 3 anos na Fundação Casa, depois se envolver numa briga, né, em que uma pessoa acabou perdendo a vida. Tem o trecho na fala dele, nós já mostramos aqui, não vou ficar repetindo também não, daqui a pouco nós vamos dar na reportagem completa, senão fica chato também. Eu quero só participar aqui com os nossos ouvintes, né, que já estão acessando o Facebook, facebook.com/rodrigo.salomão.790. A Rita de Cássia diz que poderia ser cobaia no Royal, já que não sente nada mesmo esse rapaz. A Terezinha fala o quê, né? Estamos no Brasil, terra de ninguém. Estamos à mercê dos bandidos. O Marco Antônio diz que a história é muito bem articulada. A Ana Carolina, essa lei tem que mudar, os jovens deveriam ficar presos. O Vanderlei, esse é o nosso Brasil de impunidade. Quem mais? O Marcos Gonçalves, Rodrigo Salomão, você e o Datena têm que se candidatar a governador para mudar essas leis. Me ajuda aí, faça-me o favor, mas bem capaz mesmo, viu, Marcos? Não espere isso de mim, O que eu posso fazer, faço enquanto profissional de imprensa, enquanto cidadão. Não acredito nessa corja toda que está aí, sabe? E que faz tudo dessa maneira que você está assistindo há tanto tempo aqui no nosso país. A Eliana, precisamos de mudanças urgentes na lei para que a impunidade tenha fim. O Evandro, Rodrigo Salomão, infelizmente as leis brasileiras já estão ultrapassadas e os senhores políticos não veem isso. O Sérgio, essa lei só mudará quando o ministro do Supremo Tribunal Federal tiver algum filho morto por menores. E assim vai. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes dessa... Não pode nem falar prisão, né? Esse é que é o detalhe. Os menores foram apreendidos, esses aí estão presos. O Anderson e a namorada, a Maria Tereza, seguem presos. Tem um terceiro maior, né, que foi indiciado pela polícia, que por enquanto responde em liberdade. E tem aí os 2 adolescentes, o cara tem 18 anos já, um marmanjo. Só que quando ele cometeu, né, o crime, ou quando participou do crime, ele tinha só 17. Qual a diferença entre um camarada de 17 e outro de 18 anos? Qual é a diferença? 1 ano de idade, só isso. Que a mente para fazer besteira é a mesma. Brincadeira isso aí, hein? Daqui a pouquinho, jovem fez 18 anos dias após o crime na Unicamp. Se ele tivesse 18 anos na época, poderia estar preso. Mas como é menor, né? Faça-me o favor, hein? Vem comigo aqui. Rapidinho, só dá as imagens da transferência aí. 8,5 toneladas de maconha, que era uma dor de cabeça para a polícia, foram transferidas hoje da delegacia de Indaiatuba. Já também a reportagem completa da Andréa Marques, que acompanhou. Olha só o tamanho do fardo de maconha, velho. Tem fardo aí de 30, 50 quilos, droga, que a polícia transportou hoje, né, para outra cidade, transportou para a tutela da Polícia Federal, essa droga que estava armazenada aqui na cidade de Indaiatuba. Estava dando uma dor de cabeça desgraçada e eu continuo perguntando, por que não queimar essa droga de uma vez por todas? Por que não incinerar essa droga de uma vez por todas? Ora bolas, se já foi feita a perícia da droga, por que o Estado vai ficar guardando essa droga aí, que o próprio nome já diz, é uma droga? Pra que ficar guardando, velho? Vai devolver pro dono? Brincadeira também, viu? Vem comigo aqui, olha. Policiais militares fazem hoje um protesto em São Paulo para pressionar o governo
por um olhar para a categoria, né? Aumentando salários, melhorando a qualidade do trabalho. Aqui em Campinas, um grupo deixou a cidade de manhã com destino à capital. Eu não sei se essa manifestação já está acontecendo em São Paulo. A promessa era de movimentação em frente à Assembleia Legislativa na capital paulista. A saída dos policiais aqui de Campinas, a Karina Rica é quem acompanhou e traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Os policiais militares e representantes do Sindicato dos Cabos e Soldados da PM do Estado de São Paulo se reuniram na sede do sindicato em Campinas com destino à capital paulista. Eles vão participar da manifestação que vai acontecer durante a tarde, em que os policiais vão até a Assembleia Legislativa. Eles fizeram faixa e panfletos para mostrar as reivindicações. O objetivo é pressionar os deputados que devem votar o projeto de lei complementar que trata do aumento salarial linear de 7%. A categoria quer um reajuste de 15% para este ano e mais 11% para 2014. Os policiais aposentados vão integrar o manifesto. A ideia era que pelo menos 40 pessoas saíssem de Campinas. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse caso, havendo qualquer informação direta de São Paulo. Agora, essa mobilização pela polícia, né, é uma mobilização extremamente importante e que precisa contar com todas as categorias, né, precisa contar com todas as categorias, acima de tudo, né, porque o que a gente vê por aí é um abandono enorme, né, dos policiais, enfim, dessa carreira que é a malha protetora da nossa sociedade, né? É a malha protetora da nossa sociedade. Agora, eu queria ver empenho também pela Polícia Civil, viu? Não é só a Polícia Militar que precisa, não. A Polícia Militar precisa, mas a Polícia Civil precisa e precisa mais ainda. A Polícia Civil está falida. A Polícia Civil não tem gente para trabalhar, não tem espaço para trabalhar, faltam equipamentos, né? Isso está complicando demais a situação da segurança no estado de São Paulo, porque a Polícia Civil é quem investiga, a Polícia Civil é quem, né, dá o direcionamento jurídico das questões da violência e, infelizmente, a Polícia Civil está de mal a pior, né? De mal a pior. Não por falta de vontade dos seus policiais, mas principalmente porque não há gente suficiente para tocar o barco da Polícia Civil no estado de São Paulo. Eu sei que o governador anunciou aí mais cento e não sei quantas pessoas para trabalhar na investigação criminal, na área da perícia criminal, mas isso aí é insuficiente para atender, né, a demanda da categoria. Estão melhorando a questão da perícia, cadê investigador de polícia? Onde é que estão os escrivães, hein, tão necessários para o trabalho da polícia? Não tem. Né? Sem contar aí a dificuldade também em relação aos policiais militares, a notícia de perseguição, a notícia de gente que tem que trabalhar fora do seu horário de serviço para garantir um salário justo e sustentar a família. Né? Esse tipo de coisa tem que acabar. É a malha protetora da sociedade que precisa ser valorizada. Vem comigo aqui. Mesmo diante de tantos problemas, a polícia trabalha, né? E quando ela trabalha, a gente mostra aqui. Por exemplo, nesse caso, olha, 2 pessoas foram presas pela PM aqui em Campinas, foi durante a madrugada, com 2 carros clonados. Tem aí as imagens dos carros clonados? Isso é comum acontecer, né? O sujeito rouba um carro, dá ao carro uma placa fria, adultera o chassis e fica andando com o carro clonado. Aí o que acontece? Esse clone aí é sacanagem, hein, velho? Um carro não tem nada a ver com o outro. É só a placa que eles trocaram. Ah, faça-me o favor, hein? O problema é que o sujeito acaba tendo que pagar a multa que o outro toma no carro clonado. É um desastre, viu? O Edson Silva já está comigo para trazer detalhes desse caso, falando ao vivo aqui no Brasil Urgente. 2 carros clonados apreendidos hoje pela polícia. Carros que certamente estavam dando dor de cabeça para os seus verdadeiros proprietários, hein, Edson Silva? Verdade, Rodrigo, uma boa tarde. 2 homens, Rodrigo, foram presos em Campinas com 2 carros clonados, ambos produtos de roubos ocorridos em diferentes regiões da cidade. Policiais militares, eles patrulhavam pela rua Ademar Manarini, no Jardim Santa Rosa, ali na região do Campo Grande,
quando depararam com o desempregado André Luiz de Almeida, 27 anos, dirigindo esse Honda Civic Prata ano 2011 que vocês podem ver. Os PMs verificaram que havia diferença entre os números do chassi do carro, o número gravado nos vidros, né, e na documentação do veículo. Fizeram a verificação e constataram que tratava-se de dublê. Para quem não sabe, né, mas você já bem explicou, o dublê é o carro roubado em determinada cidade, mas que os ladrões colocam placas de outro veículo idêntico e regularizado, normalmente de outro estado, para tentar dificultar a identificação. Nesse caso, a estratégia não deu certo. Os policiais constataram que o Honda era produto de roubo ocorrido em 30 de setembro, portanto, no mês passado, na área central de Campinas. O preso disse aos PMs ter comprado o carro de um desconhecido, isso há 10 dias, por R$8 mil. E a história não parou por aí não, viu, Rodrigo? Os policiais faziam o procedimento e a movimentação atraiu um morador da casa ali em frente, identificado posteriormente como Ricardo Barbosa de Almeida, 34 anos, pintor, e na garagem havia um outro carro clonado, um Fiat Punto Prata, que foi roubado no último dia 10 de outubro, na região do Jardim Aeroporto, também em Campinas. Os dois foram presos em flagrante por receptação de veículo roubado. O delegado Mário Bergamo Júnior, da Central de Flagrante, arbitrou uma fiança de R$10 mil para cada um. O valor não foi recolhido e, por isso, o André e o Ricardo foram recolhidos na cadeia anexa ao 2º Distrito, no bairro São Bernardo. Vale ressaltar, Rodrigo, o caso seguirá com a investigação no 11º Distrito, ali no Jardim Falsurama, e um detalhe a ser investigado é que ambas as vítimas dos roubos, né, são funcionários públicos. E a polícia vai querer saber se isso é apenas uma coincidência ou se havia uma escolha das vítimas por alguma lista pública ou coisa parecida, Rodrigo e amigos do Brasil Urgente. Ô Edson, o detalhe é o seguinte, o que tem de gente que nos procura aqui na Nets vai falar o seguinte, puxa vida, estou recebendo multa em casa, só que eu nunca passei por essa avenida, por essa rodovia onde a multa foi aplicada. E a gente diz o seguinte, olha, procure saber, procure informações se o seu carro não está clonado, se o seu carro não foi transformado num carro dublê. Porque geralmente é dessa maneira que a polícia acaba alcançando essas pessoas que andam com os carros clonados e que não têm responsabilidade nenhuma sobre a documentação, sobre absolutamente nada. Agora, isso aí é papo, hein, que o cara pagou pelo carro. Ah, isso aí é papo. Ou comprou o carro mais barato e não desconfiou. Quanto é que vale um Honda desse aí, ô Ney? Uns 40 mil? 40, 50 mil. E o cara pagou 8 mil e não desconfiou de nada? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Edson Silva falando ao vivo aqui no Brasil Urgente para Campinas e região, trazendo detalhes dessa ocorrência registrada aqui em Campinas. Pode vir comigo? Já está no ponto aí? Já está no ponto. Isso aí estava dando uma dor de cabeça enorme para a polícia da cidade de Indaiatuba. Um forte esquema de segurança foi montado pela polícia para a transferência de 8,5 toneladas de maconha que foram apreendidas em Indaiatuba, né? E agora, por ordem da Justiça, o entorpecente vai ficar com a Polícia Federal. E tem um detalhe, estão investigando o tráfico internacional de drogas. A suspeita é de que essa droga tenha vindo do Paraguai, entrado no Brasil na fronteira do Paraná, Mato Grosso e depois trazida para a região de Campinas, que seria o depósito regional dessa droga. Daqui, essa droga poderia alimentar vários pontos de venda de entorpecentes do estado de São Paulo. Andréa Marques acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A ação contou com um forte esquema de segurança. Viaturas bloquearam a rua da delegacia. Homens da Guarda Municipal, Polícia Civil e policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubo e Assaltos, o Garra, fizeram um cerco à droga. Por ali, ninguém passava. A carga é valiosa no mercado ilegal. Segundo a polícia, as quase 9 toneladas de maconha estão avaliadas em R$6 milhões. E há quase 15 dias, tudo estava armazenado de forma improvisada na sala da delegacia, o que atrapalhava o trabalho policial. As toneladas de maconha deram trabalho aos funcionários da prefeitura
responsáveis por fazer a retirada. Cada pacote pesava em média 50 quilos. Foi preciso reforço para alojar a droga no caminhão. O vai e vem dos fardos deixou a comunidade impressionada. 9 toneladas é muita droga, ainda mais em Indaiatuba. Nossa, não imaginava que ia ter tanta droga aqui. Coisa que a gente não via há muitos anos aqui em Indaiatuba, mas logo essa bastante quantidade presa aí. Os tabletes de maconha foram apreendidos no começo do mês em uma chácara que fica entre as cidades de Salto e Indaiatuba. Na época, 4 pessoas foram presas. A droga estava escondida no banheiro, no galpão e na área de lazer. A polícia acredita que o local era usado como ponto de distribuição do entorpecente. A suspeita é de tráfico internacional. Foram quase 15 dias até a polícia de Indaiatuba conseguir a transferência do material. É a burocracia normal que a lei determina, né? Foi encaminhado para a Justiça Estadual, a Justiça Estadual entendeu que era competência da Justiça Federal, foi encaminhado para lá e depois tomado as providências de praxe. Agora é a Polícia Federal que deve decidir um novo destino à droga e onde ela vai ser incinerada. A Justiça já determinou que parte da maconha seja retirada para uma futura contraprova. Ainda não há uma definição sobre quando a droga será incinerada. Em Indaiatuba, o comboio passou pelas principais ruas da cidade. Sem a responsabilidade de ter que guardar as toneladas de maconha, o delegado já pode retomar as investigações sobre o caso. Volta à rotina normal, inclusive a continuação da investigação sobre a origem desse entorpecente também vai continuar, né? Até conseguir localizar e identificar quem são os autores, os responsáveis pelo envio desse entorpecente para cá. A única dúvida que eu tenho é o seguinte, por que quando a polícia apreende isso aí, já não é automática a incineração da droga? Eu faço essa pergunta pela seguinte dúvida. Vai devolver essa droga pro dono? Não vai. Não vai. Então queima essa porcaria, velho. Pra que a polícia tem que gastar energia? Por que a polícia tem que gastar gente, gastar dinheiro para poder ficar guardando droga? Já teve perícia do Instituto de Criminalística. Já teve laudo do IML, tem lá o registro feito pela polícia com a pesagem, a contagem do entorpecente. Pra que ficar guardando essa meleca, meu camarada? Fala pra mim. É por isso que eu falo que a lei precisa mudar e depois a gente é criticado. Ah, mas vocês acham que a lei não funciona, mas a lei tá aí, a lei precisa ser aplicada. Vai tentar aplicar a lei pra você ver, você só beneficia bandido. Só beneficia bandido, sabe? Mudança na lei já, inclusive para essa questão da droga. Aprendeu a droga, tem que queimar, velho. Queima a droga, cocaína, maconha, crack, LSD, e sei lá o que mais, viu? Isso aí só consome tempo, dinheiro, né, e energia da polícia que poderia estar atuando em outras frentes. Aí tem que virar babá de droga. É brincadeira isso aí, viu? Não é possível que isso seja sério. Não é possível que isso seja sério. Olha o furdunço armado lá em Indaiatuba. Brincadeira, hein? Vem comigo aqui porque a Polícia Civil de Americana prendeu 3 homens envolvidos com uma quadrilha que rouba carros aqui na região. Volta com a Carla Ramil ao vivo aqui na tela da Band para ela falar desse caso pra gente, Carla Ramil. Porque a suspeita da polícia é que seja uma quadrilha envolvida com esse tipo de crime, que é um dos crimes que, infelizmente, mais prejuízo causa à região aqui de Campinas, né, Carla? É isso mesmo, Rodrigo. Olha, essa quadrilha é especializada em furto de veículos e depois que a quadrilha furta esses veículos, Rodrigo, eles iam para uma funilaria de fachada onde eram desmanchados. A polícia conseguiu chegar a esses 3 homens, Rodrigo, porque ontem a empresa que faz o rastreamento, né, por satélite desses veículos informou à polícia que um carro que havia sido roubado em Piracicaba estava nessa funilaria de fachada aqui em Americana. Aí a equipe de investigação foi para o local. Quando eles chegaram nessa funilaria, Rodrigo, eles encontraram essa Saveiro, né, uma Saveiro branca que havia sido então furtada em Piracicaba. E no local eles encontraram também ali nas imediações
um outro carro que havia sido furtado ontem à tarde aqui em Americana. E os 2 veículos possuíam rastreadores. Só que lá também, Rodrigo, eles encontraram muitos outros veículos que estavam em processo de desmanche. Além de peças também de motocicletas, né, como os tanques de gasolina das motocicletas. Então esses veículos todos agora vão ser periciados para saber se eles também tinham queixa de furto ou roubo. Olha, Carla, é triste, né, essa realidade vivida pela região de Campinas, porque aqui a gente concentra uma altíssima quantidade de gente envolvida com esse tipo de crime, gente que participa desde o roubo de veículo até o consumo da peça, a receptação da peça. E as pessoas às vezes não pensam, né? Compram uma peça sem origem e acabam contribuindo para esse crime, que é um crime terrível, né? E que pode culminar com a morte de gente inocente. Gente inocente perde a vida, porque o criminoso chega para roubar e mata, para poder levar um carro. E aí a vida, né, o valor da vida é convertido no valor de um carro. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A suspeita é de que existam mais pessoas envolvidas com essa quadrilha, é isso, cara? Com certeza, Rodrigo, existe essa suspeita, tanto que as investigações devem continuar, segundo o delegado seccional aqui de Americana. A polícia continua em busca de outras pessoas. No local do crime, né, no local, na funilaria, a polícia encontrou 3 homens. Um que era o responsável pelo local, né, que alugou, encontrou também o dono do imóvel e um funcionário que, inclusive, já tinha passagem pela polícia por furto de veículos. Então, as investigações continuam porque, com certeza, segundo a polícia, existem outras pessoas envolvidas nesse tipo de crime. O que até intrigou o delegado e a equipe toda de investigação, que essa investigação, Rodrigo, foi da DIG, aqui de Americana, né? O doutor Navarro conduziu todas as investigações e aí essa equipe, inclusive, descobriu que essa funilaria não era aberta ao público, né? Então, a partir de agora, eles vão saber se existe um alvará de funcionamento, de que forma que esse imóvel funcionava de maneira irregular. Como é que é? O cara tinha uma funilaria, mas você chega com o carro batido, ele não te atende, não. A funilaria era só de fachada, né, Carla? Exatamente. A possibilidade que a polícia investiga é justamente essa, né? Que a funilaria fosse de fachada. Assim que os carros eram roubados, eles eram levados para aquele lugar e desmanchados. Então, tem vários veículos que foram encontrados lá ontem em processo de desmanche. Então, agora eles vão para a perícia para saber se algum desses veículos, né, poderia ter queixa de furto ou de roubo. Ação de espertalhão essa aí, viu?